Bora lá, galera. Vamos acompanhar o debate sobre o jogo entre Flamengo e Grêmio. Flamengo vencendo o Grêmio no Maracanã, 1-0. Maracanã lotado, apesar da crise do Flamengo. O torcedor tem apoiado e hoje não foi diferente. Flamengo venceu por 1-0 e na comemoração todos os jogadores se abraçaram, foram lá, abraçaram também o Sampaoli. Parece que os jogadores do Flamengo estão querendo se unir, né? Tardio demais, né? Muito tarde, mas o que importa é que o Flamengo está tentando se unir para poder tentar vencer aí essa Copa do Brasil. Agora vai ter o São Paulo. O São Paulo venceu a equipe do Corinthians por 2-0. O Flamengo vai ter um adversário muito complicado na final da Copa do Brasil. Lembrando, a final da Copa do Brasil é somente daqui a um mês, galera. E vamos acompanhar aqui o que a galera do Linha de Passe estão falando sobre o jogo entre Flamengo e Grêmio. O link vai estar na descrição. Crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Visto todos os pênaltis que têm sido marcados, rodada após rodada do Campeonato Brasileiro, você vai dizer, como assim? Porque aí você vai achar vários lances parecidos ou iguais a esse praticamente. O que eu estou dizendo com isso? Movimento natural, como disse o Calçado, e eu concordo absolutamente. O movimento é natural, é do pulo, com uma distância muito pequena, que também tem que ser contado no momento. Não é que o cara fez um movimento natural, ficou 3 horas ali, né, 3 metros para a bola chegar e o braço continuou aberto. Não, não é. É tudo. Agora, isso tem sido marcado no Brasil. Então, são convenções que as ligas têm a capacidade de fazer, que a CBF teria, a comissão de arbitragem teria a condição de dizer para os árbitros, a gente não quer esse tipo de pênalti. No Brasil, a gente não quer mais. Mas o que me parece é que a orientação, no começo da temporada, foi a gente quer esse tipo de pênalti. Isso daqui tem que ser marcado. Então, o de hoje foi mais um. Eu estou plenamente de acordo que é um tipo de lance lamentável, que estraga o futebol, mas assim é que é. Então, nesse contexto, eu concordo com Nesse nível que a gente chegou aqui no Brasil, o ideal seria o seguinte: qualquer bola na mão é pênalti. Seria mais justo. Sim. Seria mais justo. Aí vão treinar para chutar a bola na mão dos outros, em vez de fazer gol. Mas Eu entendo. seria mais justo. Eu entendo. Sim, Até já porque que você tira essa subjetividade que está muito já que absurda. você tem uma comissão de arbitragem, Mas entendo. uma comissão de arbitragem, vão pensar na arbitragem, eles não conseguem fazer isso. Você tem o VAR, você tem o árbitro, e eles realmente estão aí para destruir o futebol, então é melhor já destruir de vez. Fala assim, toda bola na mão e mão na bola, é pênalti. Porque aí fica democrático, igual para todo mundo, e quem chuta a bola na mão do outro, parabéns. O futebol vai virar isso aí. Nesse caso, é um caso eu sempre digo, cada lance é diferente do outro. Um lance é diferente do outro. Você tem que saber se era a posição, se o cara pulou, se foi empurrado, se ele subiu junto, se ele estava tentando falar, pô, esse braço aberto aqui vai me ajudar essa bola. Eu estou de acordo com você, Calçade, mas é que você tem blocos de lances. Vou te dar um exemplo só. No Brasil, hoje, tem essa loucura de querer que se marque, muitas vezes, a bola que está saindo da área. Então, assim, a bola está saindo da área, ela não está indo em direção ao gol, e de repente você tem um defensor com o braço aberto, ela bate no braço do jogador, mais ou menos numa posição como essa daí, e as pessoas acham que o pênalti tem que ser marcado. Quer dizer, uma bola que está indo para um outro lugar que não vai... Ele poderia se livrar da bola, mas ele mantém Exatamente. a bola na área porque ele quer. Tudo que o cara queria provavelmente é que a bola passasse e saísse da área, e as pessoas querem que o pênalti seja marcado. É que eu acho que isso é muito mais um debate sobre a regra em si. Sobre o lance em si, dentro da loucura que virou... Acho que você falou isso. Dentro da loucura que virou nossa falta de coerência, de quem formula, de quem orienta, de quem não padroniza, de quem apita... Pelo menos eu acho que é um lance coerente. Tem sido marcado isso em tudo que é jogo. O padrão é marcado. Isso não foi, para mim, um absurdo. O padrão é marcar. Eu acho que é muito mais o debate da regra do que exatamente o que aconteceu. Eu não vi nenhum absurdo pelo que a gente foi assistindo. Rodada após rodada. Quarta, domingo, terça, quinta. Todo dia a gente vê um desse. A gente volta no debate da regra. Só que ali... não sei se é da regra, né, Pedro? Desculpa, da recomendação. Da orientação. Da recomendação aqui. Porque se existe o movimento antinatural... Me diga um jogador que sobe para cabecear uma bola e quem é que sobe tem que dar um impulso e não usa o braço para dar esse impulso. Onde é que existe isso? Então, a pergunta é,
o que o jogador, já que o pênalti foi marcado, ele cometeu uma infração ao subir para cabecear a bola, então ele cometeu uma infração. O que ele deveria fazer para não cometer essa infração? Essa resposta precisa ser dada. Como ele sobe para cabecear? Com as mãos para trás, com a mão no bolso, com a camisa de força, porque tem que ter uma resposta. Não é só marcar o pênalti, se ele está errado, o movimento antinatural, eles entendem que este não é natural. Qual é o natural para subir para a cabeça uma bola? Mais do que isso. Alguém precisa dizer isso. E o direito do defensor tem que ser exatamente igual ao direito do atacante. O atacante pode subir, o defensor não. É claro. Exato. Mas sabe o que é louco? Assim, só é que o simples fato de existir o termo, e existe movimento antinatural... Eu não sei quem inventou isso. Não, porque o movimento antinatural, ele nada mais é do que a intenção ou não intenção, que era algo que era utilizado lá atrás. Não, o cara quis fazer isso, né? Porque quando você diz que o cara quis colocar a mão na bola, é porque ele está fazendo... Quando você afirma isso, é porque o jogador está fazendo um movimento que não é um movimento natural e que, portanto, era um movimento para colocar a mão na bola. Então, o movimento antinatural, ele praticamente significa aquilo que era a interpretação lá atrás, antes da mudança de regra, exceção feita, talvez, à imprudência, né? Que é, vamos dizer, o jogador muito imprudente, ele está, sei lá, tomando sol de braços abertos na área, de repente, aí a bola bate e aí foi por imprudência. Mas convenhamos que não acontece muito, né? Uma pessoa, pelo menos uma pessoa com algum conhecimento de biomecânica, de movimento, já ajudaria. Porque quando você chama de antinatural, você tem, acho que, 2 caminhos para olhar. O primeiro é o que não é natural no movimento do jogador. E o outro é o que não é natural para o jogo, para o futebol. Se fosse basquete, você tem um movimento que é natural do basquete. Exato. Você tem outro que não é natural do futebol. E o outro que é do corpo. Quer dizer, é gente que decide que não tem a menor ligação com o futebol. Não tem a mínima Como jogar futebol e o conhecimento da biomecânica. Põe ali alguém e fala, gente, vocês estão falando de natural, porque é o seguinte, esses grupos de estudo, de gente que estuda a mecânica do movimento, eles choram, se divertem e dão rodopios e cambalhotas quando vem esse tipo de coisa, porque eles estão vendo que tem gente tomando decisão do nada. Se o cara acorda, isso aqui é natural, isso aqui é antinatural. Só que isso mexe no placar. Né? No caso desse jogo não ia mudar nada, porque mas mexe no placar, entendeu? Marcos Braz, é importante a gente trazer a palavra do Marcos Braz depois de momentos conturbados vividos pelo Flamengo e tal, a confusão do Varela com o Gerson e tudo mais. Ele parou para conversar um pouquinho com a imprensa e a gente traz, antes de mudarmos para São Paulo e Corinthians, as palavras de Marcos Braz. Você chamou da última vez que eu falei contigo aqui no domingo de evento fora da curva que aconteceu no Flamengo, agressão, e agora, de novo, uma agressão no dia a dia do Flamengo. A nota da diretoria falava em entrevero, os jogadores consideram algo normal de dia a dia. Queria que você falasse com o torcedor do Flamengo o que preocupa, assim, nessa situação. É a posição dos jogadores. Os jogadores acham e têm a certeza que foi evidente que isso não deveria ter acontecido, mas foi disputa de bola, o treino bem acirrado, foi isso que aconteceu. A minha posição é dos jogadores. Diante disso, não vai ter nenhuma punição para os atletas que se envolveram na briga? Não, por enquanto não. Por enquanto a gente vai comemorar a classificação, mais uma classificação para uma decisão de um título importantíssimo. Eu acho que um título nacional que tem uma importância financeira muito grande, que tem uma importância para o clube também muito grande, vaga na Libertadores direto, não que a gente esteja preocupado com alguma outra situação, não é isso, mas ela te proporciona muita coisa, isso que interessa, é treinar e ter o Flamengo treinado para esses próximos 30 dias aí, para a gente ter uma final aí, vai ser uma final bonita, final contra um clube que é histórico, um clube da história de São Paulo. Eu acho que vai ser uma final muito bonita para o futebol brasileiro. Marcos, você pode explicar por que... Galera, Marcos Braz aí mandando a ver, né, falando aí sobre a briga do Gerson, né, jogadores do Flamengo, todos eles em acordo, né, falando sobre o que aconteceu, foi coisa de jogo aí, coisa de treinamento, né, coisa pesada, mas é claro que a agressão não deveria ter acontecido.
né? Mas eu acho também que não vai ter nenhuma punição para os jogadores, né? No caso lá do Pedro, não foi por causa da agressão, foi por causa da falta do treino, ele deveria ter ido, né? E o médico do Flamengo que deveria ter liberado ele ou não do treinamento, ele não poderia ter feito isso, porque o Flamengo tem departamento médico, né? E por isso que o Pedro levou a multa, galera. Foi por causa disso, né? E é isso aí, o Flamengo agora tentando se recuperar. O Grêmio, né? O Grêmio se abateu um pouquinho, né? Depois no final do jogo, primeiro tempo, o Grêmio tentou buscar o gol o tempo todo. Poderia até ter aberto o placar se o Grêmio, eu acho, se o Grêmio fizesse 1-0, o jogo seria totalmente diferente. Porque o Grêmio é buscar o segundo gol, é tentar de tudo para buscar o segundo gol. Isso é natural. Quando falta 2 gols, a postura do time é diferente. Quando falta um gol, é outra coisa. Entendeu? A equipe fica aquilo na cabeça. Eu posso fazer um gol, posso fazer um gol, ele vai para cima. Vai para cima. E o Grêmio também hoje fez um jogo bom, fez um jogo melhor do que fez em Porto Alegre, né? Muito melhor, né? Sendo que o Flamengo tinha uma vantagem muito boa e depois do primeiro gol do Flamengo, aí mesmo que já acabou a chance da equipe do Grêmio do Renato Gaúcho, que também tem feito um excelente campeonato brasileiro, chegando uma semifinal de Copa do Brasil após retornar da Série B. Na minha opinião, é uma excelente campanha do Grêmio, né? Não tem nada ainda de terra arrasada, não tem isso, né? E o Grêmio também está fazendo um bom campeonato brasileiro e tem tudo também para poder participar da próxima edição da Libertadores. E é o lugar onde o Grêmio nunca deveria ter saído, que é participando das edições da Libertadores, né? Agora teremos essa final daqui a 30 dias entre Flamengo e São Paulo, né? É o reencontro aí do Dorival com o Flamengo numa final de Copa do Brasil, né? O Dorival que foi campeão com o Flamengo. Será que o Dorival vai ser campeão também com o São Paulo, galera? Deixa nos comentários a opinião de vocês aí sobre esse jogo do Flamengo. Será que o Flamengo vai conseguir vencer a equipe do São Paulo? São Paulo que vive um momento melhor do que o do Flamengo, né? Mas o Flamengo tem muito mais elenco. Vamos ver se nesse mês que nós temos ainda até a final, o São Paulo ele vai conseguir ajustar o time do Flamengo.